As janelas dos principais mercados europeus elas vão se fechando, seja nessa semana ou então a próxima, mas o Inter já definiu algumas coisinhas de bastidor a respeito de negociações. Vamos saber sobre isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Boa terça-feira para todo mundo, boa terça-feira. Vamos falar do Internacional, vamos falar um pouquinho de bastidor, vamos falar um pouquinho sobre janela de transferências, vamos falar um pouquinho sobre dinheiro no bolso, dinheiro nos cofres do Internacional. E se a gente está falando de dinheiro no bolso, pode ser do Inter? Pode, mas também pode ser no teu. Vai, então faz o seguinte, ó, a KTO pode te botar um dinheirinho no teu bolso, vem brincar com a gente, Vá lá e te inscreve na KTO.com, faz teu cadastro, coloca o código ERNEST, que tu vai ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito. Foi lá, botou 100 pila, vai ganhar mais 20 para poder brincar, conhecer, entender como é que funcionam as odds, aprender como é que se joga. E aí, meu, é só vir curtir aqui com a gente, beleza? Seja aqui no meu canal, seja lá no Lucas Colar, no Vozes do Gigante, nos parceiros que a KTO tem. Hoje, por exemplo, Libertadores vai dar na minha opinião, vai dar um empatezinho no jogo do Palmeiras. Eu vou jogar um empatezinho bem tranquilo e acho que a gente vai se dar bem, vai dar um green lá na KTO, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre alguns bastidores do Inter, tá? Primeiro, informação importante, o Edenilson tá com um entorse no tornozelo direito por conta do carrinho e do pênalti que o Inter sofreu ontem no jogo, né? Ontem, segunda-feira, no jogo contra o Juventude, a goleada do Inter sobre o Juventude de 4-0. A chegada forte do zagueiro do time de Caxias, ela pegou primeiro no tornozelo, dá para ver direitinho, né? Chega forte, o tornozelo chega a virar na imagem, e aí agora o Edenilson, segundo o Lucas Colar, inclusive a informação foi trazida pelo Lucas Colar, fui atrás de algumas questões ainda envolvendo bastidor disso, e o Lucas disse no programa do meio-dia, no meia hora do Vozes do Gigante, que ele chegou, o Edenilson mesmo com a folga, foi no Parque Gigante para trabalhar e para tratar o tornozelo. Isso significa que ele preocupa? Até que sim, mas a tendência é que ele não esteja de fora do jogo no final de semana contra o Corinthians, lá no Itaquerão, né? Lá na Neoquímica Arena, de tarde, domingo, 16 horas, pela rodada do Campeonato Brasileiro. A tendência, então, é que ele não seja desfalque do Mano Menezes, tá? Mas óbvio, né? Folga nessa terça, amanhã na reapresentação, na quarta-feira, a gente vai ter mais informações e um pouquinho mais de precisão naquilo que o Edenilson vai precisar agora ao longo da semana. Uma outra coisa importante que a gente pode falar é as principais janelas europeias, elas estão fechando, né? Dos principais mercados. França, Itália, a Turquia, Holanda, seja agora, nesse dia 1º de setembro, seja na semana que vem, ainda posterga mais uma semana, outros mercados, tá? E aí, eu tô trazendo isso para vocês pelo seguinte, a gente teve, né, a sondagem, por exemplo, do clube francês, né, do Lille, querendo o Wanderson. Tudo bem, Ernest, mas o Wanderson não é do Internacional, o Inter não ia ganhar nada com ele. Não é essa a questão, quero levantar outro ponto. O Inter tem sondagens a jogadores quase que todo mês, ou quase que toda a janela, tá? E eu já falei para vocês aqui em uma outra oportunidade, num outro conteúdo, que o Internacional pensa em ou vender o Johnny, ou vender o Maurício, ou vender o Taualara agora na próxima janela de verão, né? A nossa janela de verão, tá? O que acontece? Maurício vem se destacando, Johnny agora nem se fala, né? Pode inclusive jogar a Copa do Catar, tá naquela expectativa. Falei sobre isso hoje de manhã, dá uma olhada depois aqui em cima, tá? Tá na expectativa de ser convocado pela seleção dos Estados Unidos, né? Ele que tem dupla cidadania, né? Dupla nacionalidade. Ele pode jogar, né, pela seleção dos Estados Unidos, tá? Só que a grande questão é o Maurício.
O Maurício, lá em 2021, quando ainda se estava conversando a questão do Yuri Alberto não ser vendido para a Europa, o Maurício era um dos jogadores que mais recebia propostas ou sondagens, tá, para o André Curi, que é o empresário do Maurício. A grande questão é, Lucas Colar também trouxe uma informação importante, tá? Que 6 milhões de euros foi uma sondagem agora, dessa janela do meio do ano, de um clube que ainda não se sabe qual é, tá? Eu não vou nem entrar nessa questão, tá? Do clube ou da janela e tal, porque pode ser pressão de empresário, mas eu sei do lado do Inter o quanto o Inter espera lucrar com o Maurício. Por exemplo, o Inter definiu 15 milhões de euros para começar a conversar sobre uma possibilidade de venda do Maurício. Porque o Inter tem destes milhões aí, né, ou dos direitos econômicos do Maurício, 70%. 70% o Maurício é do Inter. Então qualquer valor que viesse para o Internacional seria apenas 70%. Então vamos pegar, por exemplo, esses 6 milhões que o Lucas Colar comentou, tá? Esses dias informou lá no Voz do Gigante, no canal dele. 6 milhões seriam 4,2 para o Internacional. Hoje o euro tá ali 5 e alguma coisinha, então vamos arredondar ali, vamos fazer por 5, tá? 4,2 dariam 21 milhões de reais. É nada para um meia, para um jogador de seleção brasileira, para um jogador de seleção brasileira de base, né? E para um jogador que vem se destacando dia após dia nos jogos do Internacional. Os 15 milhões de euros, por exemplo, se a gente fizer este valor então para o Internacional levaria, tá, em torno de 10 milhões e meio de euros. E isso faria então 50 milhões, quase 52 milhões de reais na cotação de hoje para o Internacional. Então é muito mais dinheiro, né? É bem possível o jogador que o Internacional vai conseguir pegar e botar uma bolada agora em 2023. Um desses três, Tauan Lara, Johnny ou Maurício. Isso se não até mesmo de repente 2 ou até mesmo os 3, porque o Inter precisa de dinheiro, principalmente agora com a perspectiva de Copa Libertadores em 2023. Beleza? Tamo junto? Então beleza, tu chegou até aqui, faz o seguinte, ó, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação e vamos nessa. Toda manhã, todo finalzinho de tarde tem vídeo novo aqui no canal. Valeu? Um forte abraço, galera! Tchau!